Fala moçada, tudo beleza? Professor Lécio Santos de Física. Nessa aula nós vamos ver a disciplina de Física 1 que estuda a parte de mecânica, a parte dos movimentos. Essa é a nossa aula 1. Mas antes de começar a mecânica, eu preciso falar um pouquinho para vocês desse assunto aqui que é muito formal, que é muito técnico, né? Que são as potências de base 10 e a notação científica. Por que a gente tem que ver esse conteúdo? Porque existem coisas na natureza que a gente mede como coisas muito grandes e também como coisas muito pequenas. Então é difícil medir essas grandezas muito grandes e muito pequenas e representar também é difícil. Eu vou dar um exemplo aqui. Distância da Terra até o Sol são aproximadamente 150 milhões de quilômetros. E aí, para representar 150 milhões de quilômetros, é possível transformar isso em potência de base 10 e também para notação científica. É por isso, então, que geralmente a primeira aula de física é relacionada com medidas e é relacionada com esses dois temas aqui, certo? Mas a gente já sabe o que é potência de base 10. Quer ver? No nosso dia a dia, a gente sempre está relacionando com isso. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, a sua internet provavelmente deva ter 100 mega de velocidade. O que é esse mega bem aí? Esse mega nada mais é que uma potência de base 10. Significa 1 milhão, certo? O seu computador deve ter 500 GB de memória. O que quer dizer isso? Quer dizer que giga é 1 bilhão. 1 bilhão de alguma coisa, 1 bilhão de alguma unidade. Quando você vai à feira comprar algum farinha, por exemplo, comprar algum legume, né, verdura, enfim, geralmente você pede em quilogramas. Esse quilo significa 1000. Então perceba que isso está no nosso dia a dia, né? A gente já conhece esse assunto, a gente só precisa formalizar isso nessa aula. Por exemplo, se você tem uma régua de 50 centímetros, esse centímetro aí também faz parte desse conteúdo de potência de base 10, né? Significa dizer que 1 metro foi dividido em 100 partes iguais, né? Então a unidade, nesse caso, é o centi, tá bom? Então a gente tem vários exemplos do uso de potência de base 10 e também do uso da notação científica. E a gente vai ver na aula de hoje, então, como isso funciona, tá? Primeiramente, a gente vai ver as potências, que medem as ordens de grandeza, tá bom? Eu vou começar daquilo que está mais no nosso dia a dia, que é o quilo. Quando a gente pede, né, a carne em quilograma, a farinha em quilograma, o arroz em quilograma, o feijão, enfim. O quilo é representado, e apesar de quilo se escrever com o Q, o símbolo dele é o K, tá bom? O K minúsculo. E, gente, quilo significa 1000. Como é que eu posso transformar isso em uma potência que tem a base 10? Gente, quantos zeros você tem depois do número 1? 3. Então você vai representar essa potência de base 10. E claro, se a base é 10, eu escrevo 10 aqui na base e eu preciso de um expoente para completar essa potência. Quantos zeros aparecem depois do número 1? 3 zeros. Então a potência é 10 à terceira, tá bom? Então aonde tem esse quilo aqui, quilômetros, por exemplo, significa 1000 metros, significa 10 à terceira metros. Tudo bem? Bem, acima disso existe o mega. Mega, e aí, como começa com a letra M, mega se representa com M maiúsculo. E o que significa o mega, então, pessoal? O mega significa uma grandeza 1000 vezes maior do que essa primeira que a gente representou. Significa 1 milhão. Pessoal, 1 milhão a gente representa como sendo uma potência de base 10. Mas como vai ficar essa potência de base 10, então? 10 na base
E o expoente? Bem, o expoente será o número de zeros que aqui tem depois do número 1. Está aqui o número 1 e vamos contar o número de zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Logo, o expoente será 6. Tá bom? Por exemplo, 100 megabytes, 1 milhão de bytes de velocidade, por exemplo. Tá? Bem, aí nós temos acima disso o giga. O que é o giga, pessoal, então? O giga será 1000 vezes maior do que o mega. Pessoal, 1000 vezes maior que 1 milhão é 1 bilhão. Então, a gente vai aqui fazer a representação de 1 bilhão deste modo. E a gente sabe que isso significa uma potência de base 10. Pode ser representado por uma potência de base 10. Essa potência de base 10 vai ser a base 10 e o nosso expoente será o número de zeros que aqui tem após o número 1. Então vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então veja, toda vez que eu estou falando em 1 giga, eu estou falando em 1 bilhão, eu estou falando em uma potência de base 10, 10 à nona. 1 gigabyte significa 1 bilhão de bytes, tá bom? Então, essas são as 3 primeiras potências de base 10 que nós vimos. Veja, todos os sinais dos expoentes são positivos. E por que isso acontece? Porque esses números, todos eles são acima do número 1, acima da unidade. Então, quando for 100, quando for 1000, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, 1 bilhão, todos os expoentes serão positivos, tá bom? Acima da unidade, os expoentes serão todos positivos. 3 positivo, 6 positivo, 9 positivo. Tá, isso daqui a gente viu os valores de potências acima da unidade. Agora a gente pode ver também os valores de potência com números abaixo da unidade. E que números são esses, então? Bem, são aquelas medidas menores em menores escalas. Pegue um metro, por exemplo, né, um metro de medida, e divida ele em 100 partes iguais. Cada partezinha será 1 centímetro, 1 centi do metro, tá bom? Agora vamos dividir esse mesmo metro em 1000 partes iguais. Cada parte dessa aí será 1 milímetro, tá bom? Agora vamos pegar esse mesmo metro e dividir em 1 milhão de partes iguais. Está muito fracionado. Cada pedaço desse será 1 micro. E vamos pegar finalmente esse metro e dividir em 1 bilhão de partes iguais. Então a gente está agora numa escala muito pequena, uma escala que precisa de muita tecnologia para se enxergar, e por isso que muito se fala em nanotecnologia. São coisas que estão na dimensão do nano, ou seja, de 9 vezes menor que o metro. Eu peguei um metro e dividi em 1 bilhão de partes iguais. Então, cada uma parte dessa é um nano, tá, de metro, 1 nanômetro. E a tecnologia atualmente está nessa fase de entender, de se estudar o metro dividido em 1 bilhão de partes iguais, tá bom? Então a gente vai ver o que é isso. Então, a partir do centímetro, por exemplo. O centi é representado pelo Czinho minúsculo e significa o número 1 dividido por 100. Se você pegar o número 1 e dividir por 100, você vai ter 0,01. Eu vou passar isso aqui, então, para potência de base 10. Lembra, isso aqui vem de centímetro, tá? Como é que fica a potência de base 10 disso aqui? Primeiramente, tenho que representar a base 10 aqui. Vou fazer de azul.
tenho que representar a base 10. E aí vou colocar 10 elevado. Agora, como esse número aqui ele é menor do que 1, eu preciso representar o expoente negativo. E qual é o número que vai ficar aqui, então? O número de casas que você terá que andar para chegar na unidade. Então, note, a vírgula está bem aqui. Vamos ver quantas casas eu vou precisar andar para a direita aqui para poder chegar na unidade, no número 1. Uma, a vírgula está aqui, e 2, a vírgula passou para cá. Então, o cente é representado por 10 a menos 2. Depois do cente, você vai ter o mili. Mili se escreve assim, e significa, então, que você pegou a unidade, né? No caso aqui de 1 metro lá, por exemplo, e dividiu em 1000 partes iguais. Dividiu em 1000 partes iguais. 1 dividido por 1000 vai ficar 0,001. E agora eu vou representar isto como potência de base 10. Claro que a base é 10. Negativo o sinal. Por que negativo? Porque é abaixo da unidade, abaixo do número 1. E quanto será o expoente aqui? Ó? Além dele ser negativo, eu sei que eu preciso andar com essa vírgula um certo tanto aqui, um número de vezes, até chegar na unidade. Vamos ver quantas vezes aqui a gente vai andar com a vírgula para a direita. 1, 2, 3. Então, eu andei 3 vezes para a direita. Ó, andou para a direita, diminui, tá bom? Andou para a direita, diminui, tá? Grava isso, pega essa ideia bem aí, que vai facilitar a tua vida com relação a isso. Agora, depois de mili, você tem o micro, representado pelo mi. Letrinha do alfabeto grego, que significa que você dividiu a unidade em 1 milhão de partes iguais. Significa 1 dividido por 1 milhão. Como é que vai ficar isso então, pessoal? 0,0000. São 6 zeros, tá, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o número 1. E isso, em termos de potência de base 10, vai ficar 10 elevado a menos... Epa, vamos lá. Vamos contar quantas casas decimais. Você já sabe, mas eu vou fazer mesmo assim. Nós vamos ter que andar até chegar na unidade, até chegar no número 1. Vamos lá, então? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, note que o expoente aqui será o número 6. E, para finalizar, nós temos também o nano, que eu falei para você até em nanotecnologia, né? O Nzinho, o nano, tá? Que será 1 dividido por 1 bilhão. Então, a unidade está dividida em 1 bilhão. E adivinha quantos zeros, então, terão aqui? Claro que serão 9. 3, né? 6, 9 e o número 1. E você já sabe, então, como é que vai ficar a nossa potência de base 10 do nano, né? Anda aqui 9 casas decimais. A direita diminui até chegar na unidade. Vamos lá, conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Andei 9 casas decimais para a direita, então diminui 9 no expoente. Bem, eu vou pausar o vídeo aqui e vou fazer a notação científica em outro vídeo para esse não ficar muito longo, beleza?